queridos, na semana passada, mais especificamente falando no sábado, eu fui convidado para um almoço de família. Não foi um almoço da minha família sanguínea, perdão, mas foi um almoço onde eu fui muito bem recebido, por sinal, pessoas muito preciosas, muito caras a mim. E nesse almoço, que era um almoço de comemoração de aniversários, você escutou bem, no plural, aniversariantes do mês de agosto, quase no final do almoço, pediram para eu compartilhar uma breve palavra, uma pequena palavra. E eu prontamente atendi o convite daqueles anfitriões, e duas coisas que eu compartilhei naquele sábado ficaram martelando no meu coração. A primeira foi um texto, e a segunda foi uma informação ou foi um comentário a partir desse texto que foi lido ou que foi dito naquele ambiente, naquela reunião. E eu passei a semana inteira com meu coração sendo imbuído por essas informações, o meu coração sendo aquecido por esse encargo, e esse encargo me trouxe até aqui nesta noite, e eu quero compartilhar aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus colocou no meu coração desde a semana passada. O texto que eu li para os irmãos que se encontravam naquela reunião de família foi o Salmo 90, versículo número 12, que diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Todos nós conhecemos muito esse texto. E eu dizia aos irmãos daquela reunião de família que contar os dias para que alcancemos um coração sábio não é contar simplesmente as segundas, as terças, as quartas e quintas e sextas, sábados e domingos, não é contar as semanas, não é contar os meses, não é contar os anos, mas é nós contarmos a nossa existência a partir da nossa visão que nós temos acerca de Deus e de nós mesmos. E eu perguntei àquelas pessoas assim: você quer ter um coração sábio? E essa pergunta eu transmito aos irmãos nesta noite. Quantos aqui querem ter um coração sábio? Quantos aqui querem alcançar um coração sábio diante do Senhor? Amém? Mas para alcançar um coração sábio, é necessário ter a compreensão de uma coisa. Para alcançarmos um coração sábio, é necessário termos o entendimento de uma coisa indispensável, que eu compartilhei, que seria a segunda coisa que eu compartilhei com os irmãos naquela tarde de sábado. Eu disse assim: vocês precisam aprender, vocês precisam conhecer o maior segredo da vida. O maior segredo da vida nos leva a alcançarmos um coração sábio. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite qual é o maior segredo da vida. Pergunta para o irmão que está pertinho de você. Pergunta assim para ele: você sabe qual é o maior segredo da vida? Se você não sabe, você vai escutar nesta noite. Bem da verdade, queridos, todos nós já conhecemos esse segredo da vida. Nós já conhecemos qual é o maior segredo da vida. A questão não gira em torno de saber ou de conhecer, mas de fato, de verdade e na realidade, de nós vivermos o maior segredo da vida, de nós experimentarmos o maior segredo da vida. Pastor, mas se nós conhecemos esse segredo, que você dirá daqui a pouco, por que ministrar essa mensagem? Para que nós sejamos conduzidos a ter um coração sábio por vivermos e experimentarmos o maior segredo da vida. Eu a cada manhã, eu procuro experimentar esse segredo da vida.
Eu a cada manhã, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, aquilo que eu tenho da parte de Deus, aquilo que Deus me dá em cada oportunidade, eu aprendo um pouco mais a desfrutar, a viver o maior segredo da vida. Está curioso em saber qual é o maior segredo da vida? Abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus, capítulo de número 4, nós iremos ler somente 4 versículos, do versículo 1 até o versículo 4. E o título da mensagem desta noite é este, exatamente: o maior segredo da vida. Quem achou, diga graças a Deus. Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ou se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto, amados, ele é um texto impressionante, é um texto central em todas as Escrituras. E eu digo central não no sentido cronológico do texto, porque na verdade Cristo, ele remete-nos a um texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E é um texto que foi escrito nos primórdios, mas ele é central em que sentido? É central porque ele nos faz pensar sobre uma grande verdade que deve ser constante na nossa experiência de fé, na nossa experiência de cristãos, de amantes da verdade e amantes do Senhor. O maior segredo da vida é depender de Deus. Pastor, mas este é o maior segredo da vida? Eu imaginei que o maior segredo da vida fosse amar a Deus. Sim, mas depender de Deus é uma faceta do amor a Deus, ou do amar a Deus. Quanto mais você ama a Deus, o que acontece? Você depende de Deus. Quanto mais você depende de Deus, você ama a Deus. E é muito interessante que este maior segredo da vida, que é depender de Deus, e essa é a frase-chave, a palavra-chave é dependência. É interessante que esse segredo está intimamente ligado, está atrelado, está vitalmente relacionado com a lei da semeadura. E os irmãos conhecem a lei da semeadura. O que o homem planta, ele certamente colherá. E nós podemos aplicar e entender a lei da semeadura em vários níveis da nossa existência. A maneira como nós criamos os nossos filhos é a lei da semeadura que ali está presente. Você terá o quê? Resultados, você terá um produto, você terá algo que vem a partir da lei da semeadura. Como você está no seu casamento, ali há a lei da semeadura. Como você se relaciona na igreja, ali também há a lei da semeadura. E nós sabemos que as leis, elas são invioláveis. As leis, elas são irrevogáveis. As leis, elas são inquebráveis quando se tratam de leis universais. Pare e pense, por exemplo, se eu soltasse esse microfone agora, o que aconteceria com ele? Ficaria parado no ar, flutuando, e vocês todos vendo o microfone flutuando. Jamais. Irmãos, eu não vou nem testar. Ouviram o pastor Alexandre? Eu até pensei em testar, pastor, mas ainda bem que você falou daí.
prejuízo de R$ 4.000. Irmãos, eu tenho que trabalhar muito para pagar R$ 4.000, pastor. Não vou testar, mas os irmãos sabem que há uma lei inquebrável, uma lei irrevogável, chamada de lei da gravidade. Esse ar está me matando, a garganta não vai chegar no final da reunião. A lei da gravidade é uma lei que pode ser mudada? Jamais pode ser mudada. Há outras leis da física, há outras leis do universo que nós poderíamos citar. E a lei da semeadura é uma lei que não pode ser quebrada. E o maior segredo da vida, que é depender de Deus, é um segredo que está intimamente ligado à lei da semeadura. O modo como você depende de Deus resultará em frutos. O modo como você se relaciona com Deus resultará em frutos. O modo como você enxerga Deus, como você vê Deus, como você vê a igreja, como você vê as escrituras, como você vê as verdades, como você vê a palavra, como você depende do Senhor, tudo isso resultará e produzirá frutos. Então nós precisamos viver nesta lei ou neste princípio da semeadura e da dependência de Deus. Eu separei 8 textos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Talvez cite mais uns 2 ou 3 textos, mas esses 8 textos eu faço questão absoluta de ler com vocês. É um caminho que nós trilhamos não para saber que existe esta lei ou esse princípio universal, esse grande segredo da vida e do universo, porque nós já sabemos. Desde que você era muito criança, na escola dominical, que você ia para a escola dominical, você lembra disso? Você aprendeu, você foi ensinado que você precisa, menininho, menininha, depender de Deus. Mas nós vamos crescendo e nós sabemos que esta lei existe, que este segredo existe, mas não são poucas as vezes que nós nos esquivamos desse segredo universal, desse segredo maravilhoso que é depender de Deus e que certamente frutificará positivamente em nossas vidas. Eu quero compartilhar um primeiro texto que fala sobre essa dependência de Deus. Depender de Deus significa crer em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Depender significa crer. Crer está ligado a depender de Deus. Depender está ligado a crer no Senhor. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês em Tiago, capítulo de número 2. Vamos um pouquinho para frente, depois de Hebreus. Esse texto, inclusive, foi compartilhado na semana passada. Uma mensagem que falou muito aos nossos corações, que nos tocou muito. E eu parei para pensar nessa mensagem. Não foi apenas você não, Rodolfo, também a mensagem, ela martelou a minha consciência, ela martelou meu coração, me despedaçou por dentro, mas para me reconstruir como um homem melhor, uma pessoa melhor, que sabe ter fé em Deus, ou que precisa ter uma fé genuína em Deus. Eu quero dizer uma grande verdade para você, preste atenção nisso. Todo aquele que depende de Deus, este crê em Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Todo aquele que depende de Deus, este crê em Deus. Mas, no entanto, eu não posso dizer que todo aquele que crê em Deus depende de Deus. Quem entendeu? Pastor, mas eu pensei que eram coisas sinônimas, porque se eu dependo de Deus, então eu creio, isso está certo. Ora, e se eu creio em Deus, então eu também dependo de Deus? Não. E Tiago nos fala sobre isso. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só? Quem crê que Deus é bom? Quem crê que Deus é misericordioso?
Quem crê que Deus está presente na sua vida? Quem crê que Deus é um só? Você crê nisso? Olha o que o Tiago diz: fazes bem. Parabéns para você, meu irmão. Parabéns para você, minha irmã. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então compreenda uma coisa a respeito da nossa dependência de Deus: não basta acreditar, não basta dizer que você acredita em um Deus que é único e verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que é misericordioso. Você precisa depender deste Deus. E isso não é algo do saber, isso não é algo da racionalidade humana, mas é uma intimidade com Deus, é um relacionamento diário com Deus, é viver em uma dependência diária, contínua, crescente com Deus. Não basta acreditar, você precisa depender de Deus. E o convite que Deus nos faz nessa noite, já no início dessa ministração, é que nós possamos trilhar esse caminho da dependência, ao dizermos que nós não apenas cremos no Senhor, que nós não apenas cremos na bondade de Deus, mas que nós dependemos desse Deus que é bondoso, que nós dependemos desse Deus que é amoroso, que nós dependemos desse Deus que é misericordioso. Há mais um texto que eu quero compartilhar com vocês. Eu disse que são 8 textos. Aquele que depende, ele crê. Sim? Amém? Crer e depender estão ligados. Mas depender de Deus também nos leva a confiar em Deus. Se você depende, você precisa também confiar. Não existe dependência sem confiança. Você teria coragem, de repente, de pular de paraquedas, se você recebesse a seguinte informação: você está com uma mochila cheia de pedras atrás das suas costas? Você confiaria? Não? E se você soubesse que é um paraquedas de verdade? Também não. Tudo bem, ok. Mas se o próprio Deus estivesse ao seu lado e falasse assim: vamos pular juntos? Você pularia? Tem gente que não pularia, né? Mas tudo bem, eu pularia. Por que alguns pulariam? Eu pularia porque eu confio em Deus. Trata-se de confiança. Quem depende, acredita. Quem acredita, depende e também, portanto, nos leva a confiar em Deus. E há mais um texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Um texto que se encontra no Salmo 37, do versículo 3 até o versículo 5. Quem achou, diga graças a Deus. Salmo 37, depender é confiar, do versículo 3 até o versículo 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque quem sabe alguma coisa acontecerá. Entrega, sim, mas entrega quando você observar, quando você perceber que Deus ele vai fazer alguma coisa. É isso que diz o texto? Entrega, isso é absoluto, isso é incondicional, isso é irrestrito. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu querido. Entrega a tua vida, entrega as tuas finanças, entrega teu casamento, entrega os teus filhos, entrega o teu negócio, entrega o teu coração, entrega a tua vida por inteiro, por completo ao Senhor. Confia nele e o mais certamente Deus fará. E como disse o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu deposito a minha fé, a minha confiança, a minha credibilidade está em crer no Senhor. Eu confio no Senhor. Diz o texto: confia,
no Senhor. E faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Que é isso? Agradar-se do Senhor. É fazer do Senhor o que há de mais importante na sua vida. É você entender que a sua existência, ela só é possível porque Deus é na sua existência. Isso gera confiança. Eu não estou pedindo para você confiar em algum político. Eu não estou pedindo para você confiar em algum candidato que se apresenta a cada 4 anos. Eu não estou pedindo para você confiar em pessoas, mas no Senhor. Pastor, mas eu não devo confiar em pessoas? Sim, você deve confiar na medida do possível, mas em Deus na medida do possível e do impossível, ontem, hoje e eternamente. Porque pessoas falham, pessoas erram, mas Deus não falha e Deus não erra. E aquele que confia no Senhor, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, jamais irá se decepcionar. Jamais. Tudo pode ruir ao seu lado. 10.000 podem cair à sua direita, 1.000 à sua esquerda, mas você não será abalado, porque a sua confiança está no Senhor. Depender é crer, ou depender está junto com o crer. Depender também é confiar, mas quem confia em Deus, ele também espera em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas está difícil demais, pastor Josué. Esperar, até quando você acha que eu vou esperar? Até quando eu vou dar conta de esperar? Eu não consigo mais esperar. O texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz que o povo passou por tribulações, passou por tentações. Deus permitiu essas tentações, para quê? Para que o povo aprendesse, para que o povo amadurecesse, para que o povo aprendesse a confiar em Deus, para que houvesse um crescimento, uma evolução. Às vezes nós reclamamos tanto das nossas vidas, dos nossos problemas, e não conseguimos ver que no problema nós temos uma oportunidade de ouro para aprender a confiar em Deus e a esperar na providência divina. Deus está permitindo sim algumas situações, porque afinal de contas Ele é soberano. Afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas, mas nós não estamos sozinhos na tribulação, nós não estamos sozinhos no furacão, nós não estamos sozinhos em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Nós estamos com Deus, e aquele que está em Deus e com Deus, ele pode confiar e ele pode esperar no Senhor. Salmo 40, mais umas páginas na frente, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: esperei, diz aí na sua Bíblia, esperei timidamente pelo Senhor, esperei com uma pulga atrás da orelha, esperei sem saber se Deus um dia ouviria o meu clamor. Eu imagino Davi, com esta oração, com este canto, cantando com a sua harpa: esperei sem saber se Deus me ouviria. Esperei confiantemente. Amém? É com confiança no Senhor, é com segurança no Senhor, é com certeza no Senhor. E diz mais o texto: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você precisa ser socorrido, meu irmão. Você está esperando pelo socorro, minha irmã. Eu não sei em qual área da sua vida, do seu coração, daquilo que você precisa por dentro ou por fora, mas eu sei que Deus não se cala para sempre. Ele pode até ficar em silêncio, pastor Alexandre, como ficou
com Abraão, 13 anos ali. E Abraão olhava para todos os lados e não sabia mais o que fazer. Mas Deus, de repente, Ele aparece para Abraão, fala: Abraão, anda na minha presença, Abraão. Ser perfeito, Abraão, porque eu sou o Deus abençoador. Eu sou o Deus, como diz o texto, pastor 17, de Gênesis, o Deus abençoador. Como diz Gênesis 17? Alguém lê para mim. O Deus Todo-Poderoso. Obrigado. El Shaddai, que é o mesmo radical. Não se escandalizem. Se quiser escandalizar, isso é uma coisa que a gente não pode lidar. El Shaddai, o mesmo radical para mamas, para tetas. Sim, mamas, porque Ele é o Deus que provê, é o Deus que alimenta, é o Deus sustentador, é o Deus mantenedor. Por isso a nossa confiança e a nossa esperança está em Deus, porque nós, como crianças de peito, nós nos colocamos no regaço e no colo desse Deus que se faz, alegoricamente, como uma mãe, e nós sugamos dos seios de Deus, nós sugamos da vida de Deus, e nós confiamos e esperamos neste Deus. Anda na minha presença, Abraão, ser perfeito, porque eu sou o Deus provedor, eu sou o Deus que te alimenta, o Deus que te acompanha, o Deus que está contigo, o Deus todo-poderoso. Como não confiar nesse Deus? Como não confiar neste Deus? Infelizmente nós, cristãos do século 21, nós estamos atordoados com tantas coisas, que nós perdemos a simplicidade de olhar para as Escrituras, de olhar para o Evangelho, de olhar para os relatos em que Deus, Ele se mostra, se revela, se manifesta. E nós vivemos no século 21 atordoados por tantas necessidades e problemas que são comuns ao nosso tempo, à nossa era, mas vivemos como se Deus não fosse o provedor, como se Deus não fosse o mantenedor, como se Deus não fosse o Deus todo-poderoso de Abraão e também o seu Deus e o nosso Deus. Nós precisamos recobrar a nossa fé, a nossa confiança inabalável em Deus, não no homem, mas em Deus. Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O nosso testemunho faz com que pessoas temam a Deus. O nosso testemunho de que Deus de fato é um Deus que é digno de confiança, faz com que o mundo possa acreditar, possa confiar e possa ver esse Deus manifestado no nosso testemunho, daqueles que confiam em Deus, mesmo passando por problemas, por dificuldades, como vasos de barro que são tocados, são rachados, mas nós confiamos em Deus. E o mundo olha para esses vasos de barro, mas pode ver as ranhuras, sim, pode ver as rachaduras, sim, mas também entre as ranhuras e as rachaduras verá a glória de Deus dentro desses vasos de barro, que confiam, que esperam, que acreditam nesse Deus que é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que põe no Senhor, amém? Que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Não existem livros na terra, não existem livros no universo, não existem línguas que possam manifestar ou expressar com exatidão as grandezas e o Deus que é grande. E este Deus é o seu Deus. Este Deus
é o nosso Pai. Queridos, nós somos convidados a crer, nós somos convidados a confiar, nós somos convidados a depender de Deus. O segredo da vida é depender de Deus. Alcançar um coração sábio é alcançar um coração que, apesar dos pesares, que apesar das circunstâncias, é um coração que olha para Deus, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, o nosso apoio, a nossa rocha firme, o nosso escudo, o Deus presente, todo-poderoso em nossas vidas. Mas depender de Deus também nos leva a considerar outras coisas, a considerar onde nós estamos e a considerar também qual é o caminho que nós estamos a percorrer, pastor Alexandre. Onde nós estamos e qual é o caminho pelo qual estamos andando. Como assim, pastor Josué? O que tudo isso tem a ver com depender? O lugar onde eu estou e o caminho pelo qual eu ando. Abra sua Bíblia, por favor. No Salmo 91, mais um pouquinho na frente, ainda dentro deste livro. Salmo 91, salmo que é decorado, salmo que fica amarelo, nas prateleiras, nas estantes, nas cristaleiras, salmo que é usado como reza, que é usado como tantas coisas, mas salmo que apenas nos versículos 1 e 2, eu quero ficar apenas nos 2 versículos, se fossem vividos, muito mais do que compreendidos, se fossem experimentados, nos levariam a depender mais de Deus. Depender de Deus diz respeito ao lugar onde você habita. Pastor, mas como assim? Eu habito lá no Show de Morar, pastor, é isso que você está falando? Eu habito lá no Sol Nascente, lá no Lago Sul, Taguatinga, Vicente Pires. Não, meu irmão, não é um lugar físico, geográfico, se é casa, se é apartamento, qual é a cidade, ou onde você está. Não, este lugar é Deus. Depender significa habitar em Deus. Depender de Deus, é impossível que isso exista se você não habita em Deus, se você não está em Deus. Pastor, pausa. Pastor Alexandre já nos ensinou pelo menos uma centena de vezes aqui nessa plataforma, inclusive no Querigma, que todos nós já estamos em Deus. Mentira ou verdade, igreja? Vocês estão com medo ainda de responder? Nós estamos ou não estamos em Deus? Você tem confiança nisso? Graças a Deus nós estamos em Deus. Nós habitamos em Deus, mas é possível estar sem estar. É possível habitar sem habitar. Como? Na consciência e no coração, completamente distantes e alheios dessa casa, dessa morada espiritual. E se você assim está, se você assim vive, você não experimenta a dependência de habitar em Deus. Mas diz o Salmo 91, versículos 1 e 2: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Onde você habita? No esconderijo do Altíssimo. Como diz também João, capítulo 14, que na casa do Pai há poucas moradas. De repente você precisa fazer um financiamento de uns 30, 35 anos, você tem que pagar a sua cota no céu, para você morar lá no céu, na cidade de ouro e de cristal, e beber do rio, da água da vida, e quem sabe ter uma casinha que seja muito pequena e modesta, de frente para a árvore da vida, porque há poucas casas.
por favor, quem estiver interessado, passe depois no final da reunião que nós vamos ligar para o Arcanjo Miguel e nós vamos fazer já a papelada do seu financiamento para você habitar em Deus. Há muitas moradas, há infinitas moradas, há incontáveis moradas. Nós estamos em Deus, moradas em Deus. Na casa do Pai há muitas moradas. Diga, eu estou na casa do Pai. Diga, eu habito em Deus. Graças ao Senhor. Aquele que habita em Deus, ele depende de Deus. Ele depende, porque ele sabe que está bem abrigado. Quando Davi, ele entrou com os seus, com seu bando, lá no templo, e ele comeu os pães da proposição, ele bebeu a água, e ele se fartou. Davi ficou preocupado em ser morto, e agora estou condenado. O que Davi tinha no seu coração? Paz e segurança. Por quê? Porque ele estava coberto por uma casa, ele estava coberto pelo templo, mas não era aquela casa que o cobria, não era aquele templo que o cobria, mas era Deus quem cobria Davi. E nós temos essa cobertura, nós temos essa cobertura, nós estamos nessa casa, nós estamos também nessa habitação, meu querido irmão e minha irmã. Deus é a nossa habitação, e aquele que está morando em Deus, ele pode dizer, Deus é o meu refúgio, o meu baluarte, em Deus eu confio. Graças ao Senhor. Mas não se trata, eu dizia, apenas em habitar em Deus, porque você precisa também prosseguir, caminhando, tendo contato com as pessoas, você precisa estar também no mundo falando com as pessoas, e você leva essa casa por onde você vai, você leva esse Deus por onde quer que você vá, e o caminho também é um caminho que te leva a depender de Deus. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, dou um doce para quem acertar qual o texto que eu vou ler. Como ninguém acertou, ninguém vai ganhar o doce. João, capítulo 14, versículo 6. Nós falamos da habitação, que nós habitamos em Deus, e isso nos gera o quê? Dependência. E também há um caminho. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho a percorrer? Qual é o caminho? É Jesus. Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso mapa, Jesus é a nossa direção, Jesus é a nossa trilha, Jesus é o nosso caminho. Nós habitamos em Deus e nós também caminhamos em Deus. Eu imagino, alguns milênios de anos atrás, o nosso irmão Enoque. Já ouviram falar do irmão Enoque? Conhece o irmão Enoque? Muito bacana o irmão Enoque, homem de Deus. E diz as Escrituras que Enoque, ele caminhava, ele andava. Mas o que ele andava? Onde ele andava? Ah, pastor, mas isso é óbvio, ele andava lá nas terras lá do Oriente, eu não sei onde que era, mas ele andava, ele era uma pessoa comum. Sim, quando você olhava para fora, ali do o irmão Enoque, era uma pessoa comum, mas ele trilhava um caminho, ele percorria um caminho que poucos viam. Você está
no seu serviço, você está dirigindo para o seu serviço, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para casa, você está andando na rua, de bicicleta, você está a pé, você está de ônibus, todo mundo é como você e você é como todo mundo. Mas há uma diferença que muitos não veem, que muitos não percebem, que além de estar dentro de uma casa, de uma habitação, você pode estar indo em qualquer direção, mas você deve estar indo em um caminho. Este caminho é Deus. Quem entendeu, diga amém. Depender nos leva a habitar, ou ter essa compreensão. Depender de Deus também nos leva a caminhar em Deus. Mas depender também nos faz pensar sobre o modo como nós vivemos, sobre a comida que nós comemos e sobre o trabalho que nós realizamos. Posso repetir, depender de Deus nos faz pensar sobre o modo como nós vivemos, sobre a comida que nós comemos e sobre o trabalho que nós realizamos. Pastor, mas você está mudando agora o foco da mensagem? Não estou mudando o foco. Se a habitação não é a casa que você mora, mas é Deus. Se o caminho não é o caminho físico que você percorre, mas é Deus, é Cristo, então depender também nos faz olhar, nos faz considerar o tipo de vida que nós temos, o tipo de comida que nós comemos e o tipo de trabalho que nós realizamos, se tudo isso é feito ou não em Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, mais um pouquinho na frente, versículo 20. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20. Depender é viver por Deus. Amém? Depender de Deus é viver por Deus. Alcançar um coração sábio somente é possível quando nós vivemos dependendo de Deus. Logo, já sou eu quem vive, e vivo sozinho, e vivo porque posso, e vivo independente de Deus. Não. Esse povo tem que fazer um curso de leitura aqui nessa igreja. Especialmente os pastores, né, pastor Alexandre? Fazer um curso de leitura. A gente erra muito ao ler os textos. Mas é para que os irmãos fiquem atentos e a palavra, ela grude no seu coração muito mais do que chiclete. E fique aí bem grudada no seu coração. Paulo escreve, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Perceba como o apóstolo Paulo é equilibrado. Ele diz, já não sou eu quem vive. E aí de repente, os detratores de Paulo, os acusadores de Paulo, Paulo, mas é muito fácil você falar isso, porque é uma vida espiritual, você está vivendo apenas espiritualmente. E Paulo, ele coloca uma observação, sim, eu vivo em Deus, eu dependo de Deus, não sou eu quem vive, mas é Deus que vive, e este viver humano, este viver na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque no mundo nós teremos perturbações, sim ou não, pessoal? No mundo nós teremos aflições, sim ou não, pessoal? Nesse tabernáculo, nessa carne, nós teremos problemas, sim ou não? Muitos problemas, mas esse viver que nós vivemos na carne, nós vivemos confiando em Deus. Eu vivo sim, como diz o apóstolo Paulo, na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Depender de Deus diz respeito a viver por Deus, a confiar que Deus, Ele
está a todo momento olhando para você. E você pode, como uma plantinha, plantada ali em Deus, regada em Deus, cuidada por Deus, está crescendo, porque Deus é a sua terra, porque Deus é a sua riqueza, porque de Deus você extrai tudo aquilo que você precisa. Você está, como Paulo também diz, enraizado, você está radicado nele. Eu disse no início dessa ministração que toda essa mensagem, ela está intimamente, vitalmente ligada a uma lei universal. Quem se lembra dessa lei? A lei da semeadura. Viver em Deus te faz produzir também algo em Deus, espelhar Deus, manifestar Deus. Mas essa plantinha, ela tem que comer para crescer, não tem? Ela precisa de nutrientes, não precisa? Você é uma planta que está em Deus, que está vivendo em Deus, mas qual é o seu alimento? Interessante que quando Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a tentação da subsistência. Irmãos, o quanto nós somos também tentados em relação à subsistência. Quantas vezes o nosso coração, ele parece que momentaneamente, eu posso dizer pelo meu coração, parece que é roubado da presença deste Deus, porque nós olhamos para as necessidades humanas, para a subsistência, e nós deixamos momentaneamente de acreditar na palavra que nós lemos, na palavra que está na mente, que também está no coração, mas parece que vem um vento e sopra. Mas nós temos a oportunidade de recobrar o juízo, nós temos a oportunidade de voltar atrás e dizer: não só de pão, não só de carro, não só de casa, não só de dinheiro, não só de saúde, não só de marido, não só de esposa, não só de filhos, não só de faculdade, não só de coisas dessa terra viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus é o meu alimento, Deus é o meu pão de cada dia, Deus é meu alimento diário, e dele eu extraio a minha nutrição, dele eu extraio as minhas forças, dele eu tiro o meu sustento. Pode faltar muita coisa, mas Deus não pode faltar nunca, e Ele não faltará, jamais faltará, nunca. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Palavras de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, Isaías escrevendo palavras do Senhor, eu jamais, eu todavia, eu nunca jamais me esquecerei de ti. Estamos plantados em Deus, amém? Mas também depender significa alimentar-se de Deus. Eu estou quase encerrando, essa é a 7ª leitura. Abra em João, capítulo de número 6, versículo 63. Depender é crer, depender é confiar, depender é ter esperança em Deus, depender é habitar em Deus, depender é caminhar em Deus como o caminho da verdade e a própria vida, depender é viver por Deus e é comer de Deus. João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras são espírito e são vida. Os irmãos já ouviram inúmeras vezes, talvez centenas de vezes, que o contexto de João capítulo 6 fala do pão verdadeiro descido do céu, do verdadeiro e do real alimento,
que alimenta o homem. Porque o pão de sal que você compra na padaria todos os dias, às 7h30 da manhã, e você leva para sua casa correndo e abre o pão, e passa aquela margarina ou aquela manteiga, para o pão bem quentinho, vai derretendo, e coloca um pouquinho de mel, se você gostar, ou um pouquinho de geleia de morango, se você gostar. Aquele pão gostoso vai se desfazendo na sua boca, mas no dia seguinte você tem fome novamente, porque o pão perece, este pão é perecível, e ele vai, como diz o grande filósofo Alexandre Rodrigues, para lugar escuso. Palavras de Jesus, né, pastor? Mas o filósofo, ele repete aquilo que a luz nos traz. O pão vai para o lugar escuso, e você precisa comer novamente o pão quentinho todos os dias da manhã, e partir o pão e colocar a manteiga. Mas o pão descido do céu, Jesus, o verbo, a palavra, o alimento, este pão, ele sacia a nossa fome. E é muito extraordinário, porque ao mesmo tempo que você é alimentado, você tem fome de Deus ainda, pastor. Deus está alimentando, e a fome não passa, mas você está alimentado, e você tem uma fome maior e crescente de Deus, e você come mais de Deus, e você se alimenta mais da palavra de Deus, e você vive mais em Deus, e por Deus, e para Deus, e você come, e você diz: Senhor, eu quero comer mais de Ti, Senhor, eu quero depender mais de Ti, eu quero conhecer mais a Deus. Depender de Deus é viver em Deus, depender de Deus é comer de Deus, como palavra, espírito, como vida. E depender de Deus também é produzir, trabalhar, realizar em Deus. Na semana passada, o bispo Alexandre comentava e falava a respeito da fé de Abraão, da fé de Raabe e da fé de tantos outros vencedores e vencedoras do tempo, de uma fé que produz algo. Quem se lembra da ministração? Porque a fé genuína, a fé verdadeira, ela é ativa, ela é produtiva, ela é dinâmica, ela é manifesta, e aquilo que é visto, aquilo que é entregue, aquilo que é produzido e é realizado pelas mãos humanas, quando parte de uma fé genuína e verdadeira, de uma fé como teve Abraão, de uma fé como teve Raabe, de uma fé como tiveram tantos outros heróis e gigantes da fé, aquilo que se faz, aquilo que se vê, aquilo que se manifesta, na verdade é tudo aquilo que já foi produzido antecipadamente no coração, de modo invisível. Ninguém vê, ninguém consegue ver o que está no seu coração, mas Deus sabe. Deus que vê todas as coisas sabe o que está no seu coração. E eu quero encerrar essa ministração com um texto de João também, que foi lido no início da reunião, João capítulo 15, versículo 5. Não basta viver para depender, não basta se alimentar para depender, mas é necessário produzir, realizar e frutificar em Deus. Diz o texto: eu sou a videira, palavras de Jesus. E vocês? Quem vocês são? Pastor Alexandre, quem você é? Rodolfo, quem você é? Jura, quem é você? Irmã Rosirene, sabemos que Cristo é a videira e você é um ramo. Todos nós. Pastor, mas até eu, sim, inclusive você. Até o Josué também, por incrível que pareça, eu também sou. Um ramo menor, mas é um ramo ligado à videira. Não deixa de ser ramo, afinal de contas. Não importa o tamanho do ramo, importa onde o ramo está ligado. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Me saí bem, né?
Nem que seja um graveto. Não, graveto ele está queimadinho ali. João capítulo 15, versículo 5. Meu amigo Jailson, ele sempre tem essas chamadas triunfais. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem? Tem um quem na sua Bíblia? Porque na minha Bíblia tem um quem. Tem um quem aí? Quem? Quer dizer o que, pastor Alexandre? É todo mundo? Me ajuda, pastor, você que é letrado, você que é linguista, poliglota, filósofo, formado em letras arcaicas. Esse quem significa o quê? Quem permanece. Isso é condicional? Nesse sentido? É quem permanece. Tá, então se você não permanece, eu posso dizer o contrário do que está no texto? Preste atenção na minha pergunta. O texto tem uma argumentação. Ele tem uma linha argumentativa, ok? Eu vou ler o texto a primeira vez conforme o texto é. Prometo que eu vou ler conforme o texto é. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim e eu não permaneço nele, esse dá muito fruto. Dá certo então? Quem dá muito fruto? Quem é que dá muito fruto? Quem permanece. E quem não permanece, não dá muito fruto. É restritiva. Muito obrigado ao mestre de língua portuguesa, pastor Alexandre. É restritiva a frase. Quem permanece, frutifica. Para simplificar, quem não permanece, não frutifica. É algo do coração novamente. É algo da consciência. É algo de ter os olhos iluminados, o espírito iluminado, a alma iluminada. Porque eu sei que eu estou em Deus. Eu sei que eu habito, que eu estou plantado em Deus, que eu estou comendo de Deus, em Deus, mas agora esse permanecer em Deus, em Cristo como a videira, me leva a frutificar. E quais são os frutos? Ou deixa eu corrigir, qual é o fruto desse frutificar? A igreja em coro, todo mundo que faz querigma aqui, qual é o fruto do frutificar? Do permanecer em Deus? É o amor. É o amor. É o amor. Você quer expressar o amor? Sim ou não? Você quer expressar o amor? O que eu faço, pastor? Qual o curso que eu vou fazer para expressar o amor? 21 dias de curso, uma apostila. Qual é? Permanecer em Deus. Permanecer em Deus. Versículo 9, pastor Alexandre, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei na videira, permanecei no meu amor. Não precisa, não carece fazer curso, não precisa, você precisa apenas permanecer. Já perguntou para uma planta assim, você está fazendo o curso hoje de mangueira, de jaqueira ou de macieira? Aí a planta olha para você, bom, eu não decidi ainda se eu vou produzir jaca, muito grande, se eu vou produzir maçã, se eu vou produzir manga. Eu vou entrar numa escola preparatória para a formação continuada de árvores frutíferas que produzirão jaca. Você já viu isso acontecer com alguma planta? Já perguntou para alguma planta? Por que isso não acontece? Porque a planta, ela é o que ela é, e ela produz o que ela produz. E nós somos o que somos. Nós somos ramos. E nós estamos na videira. E a videira é Deus. E a videira é amor, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, frutifica amor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui. Quero agradecer
aos irmãos que acompanharam essa ministração, e que nós, todos nós, possamos desenvolver a experiência de depender de Deus, possamos desenvolver a experiência de viver o maior segredo da vida. Qual é? Depender de Deus.